vídeo nós vamos falar de crenças e padrões. Já ouvi a vozinha aqui, calma. Eu sei que se você me acompanha já tem um tempo, ou se é meu cliente, conversa comigo, é meu amigo, já trilhou por aí um caminho espiritual também, seja através de estudos, de práticas, de conversas, você já está cansada de saber o que são crenças limitantes e padrões. E se você não sabe, nunca ouviu falar a respeito, hoje vai ficar sabendo. Para quem já sabe, esse vídeo é uma revisão para relembrar o que também é importante. A gente sempre aprende, né? A gente sempre pode aprender algo. O saber nunca é suficiente para quem está nessa busca espiritual. Então vamos lá. Crença é tudo aquilo que criamos e que formam as nossas máscaras sociais. Ou seja, é aquela personalidade que nós acreditamos precisar ser para sermos aceitos ou amados pelo outro. Elas surgem do nosso imaginário infantil. Desde quando começamos a crescer, né, a nos formar, e, por exemplo, elas formam o nosso caráter também, né? Nesse ponto também, começamos a desenvolver o que chamamos de persona, né? Assim que montamos as nossas crenças, que começamos a criar crenças, a gente cria essa persona que nada mais é do que um personagem. Ou seja, é a personalidade que nós criamos para nos mostrarmos, né, ao mundo como sujeitos individuais. Os padrões são comportamentos, vícios e automatismos que nos foram ensinados. Então, os meios mais comuns de passagem de padrões são os meios em que vivemos, né? Ou seja, a cultura em que estamos inseridos, a família, a escola e as religiões. Vamos falar primeiro de onde vêm as nossas crenças mais fortes, né? O primeiro meio pelo qual nós adquirimos nossas crenças é o meio cultural. Então, a cultura, né? A cultura de onde nós nascemos, elas ditam muitas crenças e também padrões, né, nas nossas vidas. O mais importante deles, por exemplo, como mulheres e homens devem ser ou viver, o que devem fazer, quais são os papéis sociais de cada um na nossa sociedade. Ei, hoje eu tô ruim. Se você se interessa, né, por cultura de gênero, tem uma autora, a Judith Butler, que ela tem um artigo que chama Os Atos Performativos e a Constituição do Gênero, um ensaio sobre fenomenologia, né, e teoria feminista. Ela fala sobre uma teoria de atos, né, adotada por Edmundo Husserl, Maurice blá, 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 e George Herbert Smith, entre outros. Ela procura, através dessa teoria, explicar a maneira cotidiana pela qual agentes sociais, né, ou seja, indivíduos, constituem a realidade social por meio de uma linguagem dos gestos e de todo tipo de signo social simbólico. Mesmo que a fenomenologia pareça, às vezes, pressupor a existência, né, de um agente constitutivo, dotado de capacidade de escolha, anterior à linguagem, apresentada como fonte única, né, dos atos constitutivos, ou seja, que constitui ser o homem e ser mulher, existe também o uso mais radical, né, da doutrina da Constituição, que trata o agente social como objeto e não como sujeito. Então, quando, né, se afirma que não se nasce mulher, que torna-se mulher, né, por exemplo, Simone de Beauvoir se apropria dessa doutrina também, né, essa doutrina dos atos constitutivos, reinterpretando-a, né,
dizendo que o gênero é de modo algum, não é de modo algum uma identidade estável, né? Um locus ou uma agência na qual procederiam diferentes atos. Pelo contrário, né? É uma identidade constituída de forma tênue no tempo. É uma identidade instituída por meio de uma repetição estilizada de atos. Além disso, que o gênero, né, ao ser instituído pela estilização do corpo, deve ser entendido como uma maneira cotidiana, por meio da qual gestos corporais, movimentos e encenações de todos os tipos constituem a ilusão de um eu, né, generificado permanentemente, ou seja, sendo homem ou seja mulher. Essa formulação, ela desloca o conceito de gênero para além do domínio de um modelo substancial de identidade. Para um modelo que exige uma concepção de temporalidade social constituída, significativamente. Ou seja, né, se o gênero é instituído por atos internamente desconstituídos, o aparecimento da substância é precisamente isso. É uma identidade constituída, uma realização performativa na qual a plateia social, o mundo, os outros, né, cotidiana, que a gente encontra no nosso dia a dia, inclui os próprios atores, né, e fazem com que eles acreditam naquela performance, naquela crença, né. Se o fundamento da identidade de gênero é a repetição estilizada de atos no tempo, e não uma identidade aparentemente homogênea, ela diz, né? Então existem possibilidades de transformar o gênero na relação arbitrária entre esses atos, né? Nas suas várias formas possíveis de repetição e na ruptura, ou na repetição subversiva desse estilo. Então a gente fica repetindo o que é ser homem e o que é ser mulher. Se você não se interessa por entender e questionar, né, como a cultura em que vivemos hoje foi construída e a origem das crenças e dos padrões sociais, ignora esse trecho do vídeo que eu citei acima, apesar de que eu acho que você vai cometer um erro, um equívoco, né? Que esse não deveria ser um fator ignorado, mas enfim. Depois da cultura, o que é que define crenças e padrões sociais? As religiões e as igrejas. Então, igrejas servem, pode ser centro, fraternidades, todo tipo de local onde se ensina preceitos religiosos que ditam comportamentos sociais, tá? Através da fé e da crença em Deus ou a partir da devoção de alguma entidade religiosa. As religiões, ela insere grande parte das crenças em que acreditamos. E nem sempre são muito complicadas de entender, não. Por exemplo, o bem e o mal. O conceito de bem e mal, ele está totalmente inserido nas nossas vidas. E eles ditam nosso comportamento social através do que foi estabelecido em livros religiosos, por histórias de mestres e divindades, onde foram estabelecidas as regras, os padrões do que se deve fazer ou não para ser considerado bom ou ruim, né? A moral. E toda essa experiência, toda essa existência, né, e atos de vida, eles são baseados nisso. As religiões, elas ditam também padrões sociais. Por exemplo, de comportamento. Como homens ou mulheres, como solteiros ou casados, por exemplo, devem se comportar. Depois nós temos nossos pais. Não só nossos pais, nossos familiares de forma geral, tá? Que são pessoas que nos ensinam como a nos comportar e seguir diante da vida, né? São nossos primeiros exemplos. Muitos dos nossos padrões e das nossas crenças vêm deles e do que eles ensinam. E em seguida temos nossos professores e nossos mestres, aqueles que nós seguimos durante a vida, que nos são postos, né? Por exemplo, na escola,
A gente não escolhe o nosso professor. Ou o que a gente escolhe durante o resto de nossas vidas, né? Por exemplo, nossos mestres espirituais. Então, deu para entender esse vídeo, gente? Qualquer coisa, comenta, compartilha comigo, pergunta aí nos comentários ou me acessa pra gente conversar a respeito, porque para a gente começar, né, essa nossa nova busca, essa nossa nova construção, é muito importante a gente ter bem forte essas ideias do que são crenças e do que são padrões, porque uma forma da gente entender, né, o que a gente está fazendo em repetição e o que está nos impedindo de sermos nós mesmos individualmente são justamente as crenças e os padrões. Então a gente vai começar a partir daqui a olhar para eles e a descobrir quais são eles, quais são os seus, quais são as suas crenças, os seus padrões. É importantíssimo descobrir isso para você conseguir fazer essa jornada comigo, pra gente conseguir construir essa jornada.